Irmãos, uma pergunta, somente para os homens, tá bom? Quem serviu o exército? Serviu o exército? Você sabe que quando você vai servir o exército, você tem que aprender a discernir o toque da corneta, né? Tem toque para a Ordem Unida, tem toque para ir para o rancho, tem toque, os mais diversos toques, né? Você passa a discernir o toque da corneta, passa a discernir o toque da corneta. O apóstolo São Paulo disse assim, que nós não poderemos cumprir com a nossa missão se nós não aprendermos a discernir o toque da trombeta. Se nós não aprendermos a discernir o toque da trombeta. E você sabe que épocas antigas, e ainda hoje existe, é assim, as pessoas, os exércitos, eles tinham os seus guardas e realmente eles eram colocados sempre em lugares estratégicos. E esses sentinelas, esses atalaias que eram colocados em lugares estratégicos, eles o eram para observar e muitas vezes eram colocados em lugares altos para poder o mais longe possível alcançar a sua visão, né? E ele estava ali e ele tinha um cargo importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Porque ele ficava lá observando tudo e todos, e ele tinha a corneta em suas mãos. E ele tinha os mais variados toques, E quando ele avistava qualquer coisa em perigo, então ele dava um toque para trazer advertência e alerta para o povo. E o povo, logicamente, eles ficavam seguros. Por que eles ficaram seguros? Porque eles escolhiam pessoas certas para colocarem nesses lugares estratégicos. Pessoas que não iriam dormir em seus postos. Pessoas que estavam ali atentas, porque a segurança da cidade dependia dessas pessoas. Você sabe que tem 2 profetas na Bíblia Sagrada, em que eles falam sobre atalaias, que é o profeta Ezequiel e o profeta Abacuque. Eles falam sobre atalaias. E esses atalaias, esse tipo de pessoas, tinha em suas mãos uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eles não podiam dormir em seus postos, eles tinham que tocar a trombeta ou a corneta de conformidade com a coisa que estavam acontecendo, né? De conformidade. Então, as pessoas estavam em seus alojamentos ou estavam dormindo em suas casas, seguras, e a vida delas estava na mão desses sentinelas. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus com você, e eu quero que você preste atenção naquilo que nós vamos falar nessa noite, que eu creio ser muito importante. No capítulo 33, versículo de número 5 do livro de Ezequiel, um dos profetas maiores. Ele escreveu essa palavra nesses termos, está aqui, olha lá. Uma vez que você ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Vamos ler novamente, que é muito importante, muito importante. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, então o som da trombeta era um som de advertência. Som de advertência. Será responsável por sua morte se ele desse atenção, será responsável por sua morte se ele desse atenção à advertência, se livraria.
Então quer dizer, está querendo nos dizer aqui, que alguém tinha uma trombeta em suas mãos, e esse alguém tinha uma responsabilidade de tocar essa trombeta como sinal de advertência se alguma coisa estivesse acontecendo. E que se a pessoa ouvindo o som da trombeta se precavesse, então ele estaria livre da sua morte. Mas se ele não desse atenção para o toque da trombeta e que algo ruim viesse a acontecer com ele, ele seria o próprio responsável por não ter dado ouvido ao som da advertência e não ter tomado nenhuma atitude com respeito a isso. No capítulo 33 do livro de Ezequiel, irmãos, ele começa dizendo o seguinte, diz assim: essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo desta terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, ele será responsável por sua morte. Amado, você sabe que nós, os pregadores da palavra de Deus, nós não temos outro assunto a ser tratado a não ser, logicamente, dentro do contexto bíblico, o principal soar da trombeta é advertência para a maneira com que nós estamos vivendo, advertência para o modo como estamos vivendo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso amigo verdadeiro. Um amigo verdadeiro, quando ele percebe que o seu amigo está correndo risco e ele está enxergando aquilo e o amigo não está vendo, então ele tem a preocupação de advertir a esse amigo, dizendo: olha, pare, não continue nesse caminho, porque não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todas as pessoas, sejam elas quais forem, ou quem quer que forem, todas as pessoas que aparecerem à tua frente e que vierem com qualquer tipo de palavra, com o intuito de fazer com que você se afaste de Deus e se afaste do amigo que lhe faz advertência com respeito ao amanhã, presta atenção, essa pessoa não é teu amigo. Essa pessoa não é teu amigo. Essa pessoa não é teu amigo. Ainda que ele faça isso na ignorância. Mas se ele está tentando trazer a você algo que vai fazer com que você se distancie de Deus, esse tocar de trombeta é um tocar espúrio. Não é um tocar verdadeiro. Por isso, meus irmãos, olha uma coisa que eu quero lhes dizer. Hoje, nós, como eu falei de princípio, foi hoje, né? Foi realizado o sepultamento da avó da irmã Françoise. 101 anos de idade. 100 anos e 11 meses. Um mês apenas para 101 anos de idade. Que coisa maravilhosa. Mas hoje também, do lado, estava sendo sepultada uma pessoa, uma moça, de 51 anos de idade, que morreu de cirrose.
uma moça que veio aqui na igreja, e todos vocês conhecem ela, mas eu não quero citar coisa mais a respeito dela. Mas ela veio aqui na igreja, irmãos. Ou vocês não sabem a felicidade que eu senti, porque a gente via essa moça pela rua aqui do nosso bairro, aqui, entregue assim a um, né? E ela veio aqui na igreja, e nós falamos de Jesus, e ela aceitou Jesus, e nós demos um abraço nela, né? Mas infelizmente ela não prosseguiu nisso, e não estou aqui também julgando os destinos dela, não sei, não quero, estou falando nada disso, mas eu estou apenas comparando as coisas, porque Deus deu a nós uma palavra de advertência, porque Deus é amigo. Deus é amigo. Amigo não é aquela pessoa que vê ir em lugares estranhos e não se incomoda com, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, é dessa forma mesmo, é dessa maneira. Não, não é não. Não é não. Não é não. Porque se uma faleceu com 101 e a outra com 51, quantos outros que não falecem com 15, 16, 17, 12, 13 anos? Quantos que não acontece? Então a advertência, o tocar da trombeta que nós usamos, não é uma advertência para as pessoas de idade, não. Não é para uma tal faixa etária, mas é para todos nós. Deus levantou Ezequiel para que Ezequiel falasse com seus compatriotas, irmãos da mesma pátria. E Deus levanta-nos, irmão, para chamar a atenção da igreja. Nós não podemos ficar aceitando tudo, como se fosse coisas maravilhosas, prazerosas, bonitas. Uma ova, irmãos, uma ova. Daniel, olha aqui, Daniel, o rei mandou que você comesse as mesmas iguarias dele. Olha que comida deliciosa. Quantas pessoas será que no reino lá não queria comer a comida do imperador? Quantas pessoas? E aquilo que o inimigo oferece a nós, irmão, não é tranqueira, não é porcaria, são iguarias deliciosas às nossas vistas. Mas Daniel propôs no coração o ser fiel a Deus. O ser fiel a Deus. Proponha isso no teu coração, fique firme, permaneça firme, seja uma pessoa, amado irmão, que tenha uma decisão, mas uma decisão pautada no ensinamento que você tem, que você recebe da palavra de Deus. Não se permita ser afastado, ser arrancado pelos lobos que se vestem de ovelha, que se fingem ser seus amigos, mas que não vão levar você para lugar bom, não. Vão levar você para lugar muito ruim. Então Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, fale com o povo. Eu estou enxergando, eu estou vendo, eu estou presenciando o mover dentro do coração deles, e eu estou percebendo que eles estão propícios a se afastar de mim, a se desviar de mim, a sair fora do alvo. Então, irmãos, o amor de Deus é um amor de verdade. É um amor que anuncia aquilo que realmente tem que anunciar. Então, o Senhor, a Bíblia nos fala, nos mostra, irmão, que o Senhor diuturnamente levantava profetas para fazer advertência ao povo, porque o Senhor enxerga o coração das pessoas, ainda que elas não tenham tomado nenhum tipo de atitude, mas elas estão já planejando dentro delas, então o Senhor, sabedor disso, Ele levantava pessoas, adverte o povo, fale para o povo, faça uma advertência para o povo, pregue minha palavra para o povo, porque eu os amo e eu não quero que eles fujam, não quero que eles se distanciem, porque o que eles vão colher não será bom para eles, não será bom.
Não será bom. Então o Senhor, Ele é o verdadeiro amigo. E Ele colocou uma responsabilidade sobre Ezequiel. Ezequiel, toque a trombeta da advertência para o povo. Diga para o povo, alerte o povo. Diga para eles que, olha, você tem uma responsabilidade, Ezequiel. Eu estou colocando a trombeta na tua boca. Você é o meu atalaia. Então, se você recebeu a trombeta, se você sabe tocá-la, então tem o instrumento, sabe usar, então use e traga uma palavra de advertência para o meu povo, para que o povo não se esmoreça, porque os dias não são dias bons, são dias maus. E nos dias maus, Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai levantar doutores, vai levantar pregadores, mas vai levantar pregadores segundo o desejo daquilo que o povo quer ouvir, deseja ouvir. Ele vai procurar agradar ao povo, e agradar o povo, sabe o que é? É agradar a carne, e agradar a carne, sabe o que é? Levar as pessoas a se distanciarem de Deus, a fugirem da presença de Deus, a se afastarem da presença de Deus, a se distanciarem do Senhor. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso, irmão. Ele é o teu amigo. Ele é o nosso amigo. Ele é que deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida até mesmo por aquelas pessoas que não querem ser amigas dele. Não querem ser amigas deles. Mas eles jamais poderão dizer que o Senhor não quis ser amigo delas, porque por amor a elas o Senhor entregou a própria vida. Se você não quiser ser amigo de Cristo, isso não vai anular o que Ele fez por você. Ele se fez de seu amigo, deu a vida dele por você, para que você amanhã não pereça na região da morte. Deu a vida dele por você, deu a vida dele. Então, se você não quiser permanecer, se você não quiser ser amigo do Senhor, você não será. Mas isso não anulará a amizade e o amor dele para com você. Não anulará. Não anulará. Ele quer ser nosso amigo. Nosso amigo. E sabe, irmão, Ezequiel, então, ele começa a tocar a trombeta, porque ele também tinha uma responsabilidade. O Senhor fala com ele: Ezequiel, preste atenção. Se eu falar para você tocar a trombeta de advertência e você não tocar, e aquela pessoa que devia ser advertida pelo som da tua trombeta, que você calou, que você não... E se essa pessoa morrer no erro dela, no pecado dela, eu vou requerer o sangue da tua pessoa. Olha a responsabilidade que os pregadores têm, irmão. Olha a responsabilidade que os pregadores têm. Por isso, amado, presta atenção que eu vou dizer para você, presta atenção. Sempre aconteceu isso, não é hoje, sempre aconteceu isso, sempre aconteceu isso, sempre. Desde o princípio, desde o início da igreja, desde o início. Se você procurar ler a história da igreja, você vai ver que teve diáconos lá no começo, lá no primeiro século. Teve diáconos que eles se tornaram líderes e que eles começaram a distorcer a palavra de Deus e começaram a pregar coisas para agradar as pessoas. E esses diáconos, eles ficaram assim, irmãos, mas de uma maneira tão apreciados, que eles foram tão apreciados, mas aquilo que eles ensinavam não ensinava as pessoas a estarem perto de Deus. Ao contrário, ensinava a falsa doutrina, levando as pessoas a se distanciarem de Deus. Tocava um som incerto em sua trombeta. Mas
Irmão, Ezequiel também recebeu uma palavra do Senhor da seguinte forma: Ezequiel, quando eu falar para você, toque a trombeta, anuncie, adverte o povo, fala para o povo, converse com o povo, e você o fizer, e você o anunciar, e se essa pessoa ouviu a trombeta de advertência, mas não tomou nenhuma atitude com respeito a isso, e se essa pessoa morrer na indiferença, ela própria será responsável pelo sangue dela. Ela própria. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. O Evangelho não é coisa de brincadeira. A igreja não é coisa de brincadeira. Nós não podemos ser pessoas apenas acostumados a querer coisa, mas nós devemos ser pessoas a desejar aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus trouxe em Cristo para nós, o nosso amigo verdadeiro. Oh, meu Deus, Ele nos trouxe a vida eterna, irmão. Nos trouxe a vida eterna. Nos trouxe a vida eterna. Olha que coisa mais rica, que coisa mais preciosa. Quem é que consegue ter a vida eterna através de suas próprias forças? Quem é? Qual é que é? Quem é que é? Quem é? Ninguém. Mas o nosso amigo, através do seu sofrimento, através da sua própria morte, nos proporcionou essa enorme bênção. Nos proporcionou essa enorme bênção. Eu quero que você fale para o teu irmão que está aí do teu lado assim, ó, Jesus Cristo é o teu amigo verdadeiro. Amém? Deus fala assim com Ezequiel: filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Ele não ia falar de si mesmo, nem por si mesmo. Ele ia falar aquilo que Deus iria lhe ordenar, ensinar, orientar. E é isso que ele haveria de transmitir, uma palavra de advertência. Irmão, vigia o teu coração, tá bom? Amém? Vigia o teu coração, tá bom? Glória a Deus, vigia o teu coração. Que o Senhor nos ajude a ficar na presença dEle. Que o Senhor nos ajude a permanecer na presença dEle. Que o Senhor nos ajude a continuar caminhando. É bem verdade que tem hora na caminhada que a gente leva algum escorregão, leva alguma coisa na caminhada. Isso é normal do homem, mas o Senhor levanta aquele que quer segui-lo em verdade. O Senhor levanta aquele que quer andar com Ele. O Senhor o toma pela mão e diz: eu te ajudo, eu te esforço, vamos em frente, eu estou junto contigo, eu vou caminhar contigo, eu vou andar contigo. Ora, eu dei a minha vida por você, por que eu não vou te ajudar a andar? Por que eu não vou te ajudar a caminhar? Por que eu vou te deixar abatido, aborrecido, chateado? Não! Você pode passar um período de tempo assim, mas isso não permanecerá para sempre. A graça do Senhor, ela sim permanecerá para sempre na tua vida. Ela sim vai ficar conosco. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, tá bem, irmãos? Que o Senhor nos ajude. E olha, por favor, não seja indiferente com aquilo que você está ouvindo. Porque você dá muito ouvido para muita coisa que não presta, para muita coisa que não vale nada. E quando você ouve uma palavra de advertência, você quer se dizer que não está falando com você? Você quer tratar isso com indiferença?
O Senhor, Ele não coloca na boca de ninguém palavras incertas e nem som incerto da trombeta. Ele coloca a palavra certa, a palavra que nós estamos precisando ouvir, não que queremos ouvir, que nós estamos precisando. Que o Senhor nos guarde na presença dEle. Amém?